Bem, a próxima palestra é Licitações Municipais na Paraíba, detecção de casos suspeitos de fraudes a partir de técnicas de mineração de dados. Um trabalho bem interessante, que a gente vê pouca aplicação de regra de associação, né, uma parte aí de mineração de dados. Esse é um dos trabalhos que traz isso, então, por favor, recebam Alcimar Alves Fraga, do TCE da Paraíba. Boa tarde a todos. Meu nome é Alcimar Fraga, eu sou auditor do Tribunal de Contas da Paraíba. E esse trabalho é resultado de uma pesquisa de um mestrado em Economia do Setor Público. Hilton Ramalho foi o meu orientador no mestrado e ele também participou dessa pesquisa. Ok. Então, qual a minha motivação para fazer pesquisa no mercado de licitações? Primeiro, porque a licitação ela pode ser modelada como um leilão de oferta fixa. E porque, já adiantando um pouco o que eu vou falar lá na frente, se trata de um modelo baseado em teoria dos jogos, que é a metodologia que nós baseamos no nosso trabalho. E também pelo volume de recursos usados em licitações públicas. Só para se ter uma ideia, os países membros da OCDE, eles tiveram despesa no ano passado em torno de 15% do PIB em relação a licitações, e isso representa aproximadamente 30% dos gastos governamentais dos países membros da OCDE. Primeiro, por que investigar? Por 4 motivos básicos. Primeiro, porque o mercado de licitações ele é muito suscetível a ações fraudulentas e de corrupção. Segundo lugar, porque há uma grande possibilidade de interação entre os agentes públicos e privados, né? Os administradores públicos e as empresas participantes. Elas podem interagir facilmente no mercado de licitações. Depois, porque não há uma ferramenta de controle ideal e suficiente no sentido de combater o desvio de recursos públicos. E no nosso caso em particular, no caso do Tribunal de Contas da Paraíba, nós não temos até hoje uma base de dados que contemple um histórico de punição de empresas incorridas em conluio e em práticas fraudulentas em licitações públicas. Bom, as práticas anticompetitivas, né, que são os que nós denominamos de conluio, na realidade, a licitação pública, ela se trata de um mecanismo pensado no sentido de procurar que as empresas atuem num ambiente competitivo, no sentido de promover o livre mercado e a livre iniciativa. Mas nem sempre isso é possível. Na realidade, a gente não tem, por óbvio, o interesse de anular completamente a possibilidade de conluio, mas de, ao menos, mitigar com esses instrumentos que nós vamos apresentar. E corrupção, pelo fato de que não é uma prática nacional, né? Só a título de exemplo, a TI, a Transparência Internacional, no relatório de 2015, ela informa que 2/3 dos 168 países avaliados apresentaram sérios problemas de corrupção. E o Brasil ele ocupa a 76ª posição em termos de corrupção. E, por exemplo, todos os membros do BRICS, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 100% desses países também apresentaram problemas de corrupção e mais da metade dos países membros do G20. Então, não é nada nacional. E, para se ter uma ideia, anualmente, os países pobres, segundo esse relatório da TI, ele vai para o ralo em torno de US$ 1 trilhão em corrupção. Eita, desculpa. Como é que faz aqui para voltar, hein? Agora. Ok, e no contexto da Paraíba, em função de que
embora seja um país, um estado pobre, comparado, por exemplo, com São Paulo, o estado mais rico do país, a renda per capita é em torno de 1/3 da renda per capita de São Paulo, e que os volumes envolvidos em licitações públicas para o nosso estado é considerável, e, portanto, vale a pena investigar. O objetivo geral nosso é de tentar identificar aqueles comportamentos típicos de empresas que recorrentemente se envolvem em práticas anticompetitivas, antimercado. Os objetivos específicos, nós procuramos indícios de rodízio entre empresas, né? Aquelas empresas que estão sempre participando de licitação recorrentemente com outras empresas, alternando em determinados municípios. A simulação de concorrência, empresas que recorrentemente ou ganham quase todas as licitações, ou perdem todas ou quase todas as licitações, num indício forte de que ali está havendo uma simulação de concorrência. Concentração regional diz respeito às empresas que, no nosso corte, elas concorreram 100% em determinado município da Paraíba e ganhando quase todas as licitações ou perdendo a depender da gestão política, que nós vamos também levar isso em consideração. Nós apresentaremos também aqui um ranking de suspeição de empresas, e, neste particular, foi uma contribuição inédita que nós propusemos dar nesta pesquisa, onde nós vamos ranquear as empresas que apresentam maior grau de suspeição, de indício de conluio. Bom, o nosso referencial teórico foi a teoria dos jogos. A despeito de a teoria dos jogos ser uma teoria matemática, desenvolvida no final do século XIX, início do século XX, recentemente, com grande contribuição de John Nash, um matemático norte-americano, mas a teoria dos jogos ela tem sido muito utilizada nos modelos econômicos, na teoria econômica, em virtude da possibilidade de se poder prever comportamentos de empresas consideradas estas como os players, como jogadores, a depender do perfil de jogos que cada uma empresa vai se propor a jogar. Ambiente competitivo e antieconômico, Bajari e dois pesquisadores a investigar uma grande base de dados de custos de empresas, eles desenvolveram um modelo teórico capaz de identificar e testar, por exemplo, as manipulações de ofertas em mercados de licitações, de lances em mercados de licitações. Então, é possível, sim, utilizar a teoria dos jogos. Bom, e que tipo de jogos? Normalmente, a gente vai utilizar a metodologia do jogo repetido, jogos cooperativos, aqueles onde há uma expectativa das empresas inseridas no contexto da licitação, de que elas esperam continuar no jogo indefinidamente. E que há uma regra, uma combinação entre as empresas participantes do jogo, de que elas vão, ao continuar jogando indefinidamente as partidas com os players, elas irão dividir, ratear os ganhos, os lucros entre si. E se alguma delas romper o trato, o que foi acordado, ela será tacitamente excluída do processo. É o que Gibbons chama de estratégia de olho por olho. Ou seja, quanto maior a probabilidade do jogo se repetir, há uma esperança, uma confiança das empresas entre os seus participantes, entre os players, que eles vão continuar no jogo e vão continuar obedecendo o que foi estabelecido como regra. Bom, a nossa metodologia ela se baseia na mineração de dados, em data mining, né, e em regras de associação. Mineração de dados, na realidade, através do KDD, que em grandes massas de dados, né, o Big Data, onde seria incapaz, do ponto de vista humano, mesmo para os especialistas no assunto, na área, descobrir certas regras de interesse, que nós chamamos de regras de associação. Isso é possível com mineração de dados.
A explosão combinatória é porque todo conjunto de dados, toda base de dados, ele pode ser reestruturado de forma transacional, como uma matriz esparsa, uma matriz de transação. E essa matriz, contendo M linhas e N colunas, ela provoca, por cada processo iterativo de busca de uma regra de interesse, ela pode provocar, dependendo do tamanho dessa matriz esparsa, dessa matriz de transação, pode provocar uma explosão combinatória através de arranjos com repetição da ordem de 2 elevado a n, por exemplo. E os métodos estatísticos convencionais não são adequados para esse tipo de análise. Por isso que nós utilizamos o algoritmo a priori, tá certo? Tendo em vista que o algoritmo a priori, que foi desenvolvido por Siricant e Agrawal em 1994, ele é um dos algoritmos mais utilizados em data mining e que ele parte do pressuposto de que, se item 7, se um conjunto de dados não é frequente, os seus subconjuntos também não o serão. E, dessa forma, ele, nos seus procedimentos iterativos, ele consegue otimizar, reduzindo bastante o campo de procura. As regras de associação são as nossas regras de interesse. Aqui está um exemplo aqui de uma empresa, determinada empresa A está participando de uma licitação, é o que nós chamamos aqui de antecedente ou premissa, e a empresa B, consequente o resultado. Por exemplo, qual a probabilidade de uma determinada empresa B participar de um processo licitatório, dado que a empresa A esteja participando? Isso que nós vamos avaliar. Regras heurísticas é aquilo que está baseado no algoritmo a priori. São aquelas regras onde eu já falei, quando o conjunto de dados não é frequente, os seus subconjuntos também não serão, de forma a otimizar os processos iterativos pelo algoritmo. Aqui nós vamos falar da métrica de mensuração das regras de associação. Nós vamos estabelecer a estatística de suporte, de confiança, e o que vem a ser, claro, eu acho que todos já conhecem aqui, o suporte, na realidade, é uma probabilidade incondicional, uma probabilidade simples, onde qual a probabilidade de determinada empresa, aquela empresa A, por exemplo, participar de um processo licitatório. Eu vou ver o número de ocorrências que ela participou, dividido pelo espaço amostral, por todas as licitações que ocorreram naquele ou naqueles municípios. Então, isso é suporte, é uma probabilidade simples, incondicional. A confiança já é uma probabilidade condicional, ou seja, qual a probabilidade da empresa B participar do certame, dado que a empresa A esteja participando. Então, é uma probabilidade condicional, e aí nós estabelecemos valores para essas métricas. Para o suporte, nós fizemos um corte de 0,02%, eu vou explicar por quê. Porque, segundo a pesquisadora Halha, professora aqui da UNB, é interessante você excluir do processo de busca das regras de associação aquelas empresas que, porventura, venham a contaminar aquela determinada regra em virtude de ser um grande fornecedor, por exemplo, de aquela empresa vir participando recorrentemente de várias licitações pelo mercado dela. Então, ela participa de 70% das licitações, 80%, isso não necessariamente vai representar o indício de conluio. Então, nós fizemos um corte de 0,02% para pegar, ou seja, excluir esses outliers, pegar aquelas empresas que realmente estão representando certo risco de acertação, de combinação ilegítima entre as empresas. E a confiança é a probabilidade de que uma empresa A esteja participando, qual a probabilidade da outra participar. Tá certo? Isso aí é a confiança. Pois bem. Nas regras de associação, o nosso interesse, na realidade, é na própria regra, né? A regra de interesse, de identificar essa regra. E aí, na realidade, a gente faz uma avaliação da seguinte forma. Primeiro, de acordo com o que foi detectado nas regras, de acordo com a métrica de suporte e confiança, nós passamos uma função de avaliação para filtrar mais ainda, no sentido, como já disse, de esse primeiro fator aqui, IRA,
ele vai filtrar exatamente aquelas empresas que estão recorrentemente participando, mas pelo fato da sua característica de mercado. Então, isso aí, ela vai filtrar para tirar essas empresas consideradas outliers. Esse segundo fator, MRA, ele vai ponderar exatamente as empresas que estão recorrentemente ganhando, a depender do número de concorrentes e a probabilidade de vitória. Eu vou passar para o slide seguinte, depois eu volto. Só para mostrar aqui para vocês um detalhe. Isso aqui é um exemplo apenas, esse plano cartesiano aqui, onde eu tenho esses círculozinhos aí na cor rosa, no primeiro quadrante. Eles são as empresas, as regras de associação que apresentaram maior risco, em virtude de estar com elas estão ganhando sempre com uma probabilidade de vitória acima da média, observe que é acima de 50%, e com um nível de concorrência acima da média também, acima desse corte aí que nós fizemos, em torno de 12,3. Do lado esquerdo, as bolinhas azuis nós consideramos de médio risco, em função de que elas continuam ganhando, embora com um nível de concorrência relativamente baixo. Consideramos o quarto quadrante, aí, as bolinhas verdes, como de médio risco, e aí, por elas reduzirem a sua probabilidade de vitória, no entanto, com maior nível de concorrência, e o último, essa lilás, essa roxinha, onde a baixa probabilidade de vitória e baixa concorrência. Voltando aqui, essa contribuição inédita que eu falei, que nós propusemos dar na nossa pesquisa, é exatamente esse ISE, esse Índice de Suspeição de Empresa. Na realidade, ele vai pegar essas parcelas aí, onde ele vai filtrar por grupos tendenciosos. Nessa matriz de transação de M por N, ele vai pegar e computar cada vez que aquela empresa, que aquela regra ela surgiu num determinado alta probabilidade de participação conjunta e alta probabilidade de vitória, essa primeira parcela vai capturar. E esse Mzinho aí da relação, esse M aqui, ele exatamente pega aqueles quadrantes. Aqueles quadrantes eles vai ser ponderados de 1 a 4. O valor numérico 1, o de menor risco, 2, e assim sucessivamente, até o valor 4, que é o valor de maior risco. Lembrando que aquela parcela lá do IRA, ela é uma variável binária. Se a empresa for um outlier, aquele IRA aqui em cima vai ser 0. Se não for, vai ser 1. Ok? Aqui nós já vimos. Os dados. A origem da nossa base de dados foi do Tribunal de Contas, do SAGRES, dos dados abertos lá do Tribunal. Nós fizemos uma amostragem excluindo aquelas licitações que eram menos frequentes, como leilão e concurso público. Então, as demais modalidades representaram em torno de 75% da nossa base de dados. Recorte temporal foi de 2005 a 2016. E fizemos também um recorte parcial por gestão, no sentido de tentar capturar alguma ingestão, alguma inferência do ponto de vista político das prefeituras municipais do Estado. Aqui, em termos de resultado, nós apresentamos aí por período de gestão e, no final, a última linha, no período total, a série histórica de 2005 a 2016, onde nós vemos aqui uma tendência no primeiro período de gestão, 2005 a 2008, se concentra mais no risco médio, 2009 a 2012 no risco médio ainda, e já no último período de gestão, agora o mais recente, as regras de associação elas se concentraram mais no nível alto de risco. Ok, vamos correr um pouco aí. Aqui é apenas um diagrama onde mostra a interdependência entre as empresas que participam de regras de associação. Desculpa. Bom, aqui é apenas, por exemplo, essa empresa aqui, 23719, aí é só para poder não colocar o nome da empresa, quando ela participa de um processo licitatório, ela está influenciando a participação desta e daquela. E aí está um exemplo geral. Aqui eu reservei apenas, em termos de simulação de concorrência, esse último quadro,
E aqui, só para exemplificar, nós temos, por exemplo, de 2013 a 2016, essas duas empresas, dado que a empresa 50716 participa do processo, há uma probabilidade muito grande de que essa outra empresa aqui, 48447, também participe. Só a título de exemplo aqui, elas participaram conjuntamente de 8 licitações, essa empresa aqui perdeu todas as licitações, enquanto essa outra ganhou todas as 8. No entanto, quando elas vão participar exatamente com outras, de forma aberta, com outras empresas, elas participaram de mais quanto? Essa aqui não participou de mais nenhuma, ficaram em 8 mesmo. Ó. Essa aqui participou de mais 5 licitações. Essa daqui não ganhou nenhuma, continuou perdendo todas as licitações, e essa outra empresa que participou de mais 5 licitações abertas com outras empresas, ganhou todas as 5. Para adiantar, já que o tempo está esgotando, eu vou passar para esse último exemplo aqui, que é bem interessante. Toda vez que essa empresa, de 21 disputas que essa empresa participou, essa outra também participou. Essa primeira ganhou 19, a segunda ganhou apenas 1. Todavia, quando elas foram participar com outras empresas, que não elas mesmas, essa primeira não participou de mais nenhuma licitação, continuou nas 21, e essa segunda empresa aqui participou de mais de 21, participou de mais 11 licitações. Ela tinha ganhado apenas 1 quando participou com essa outra. Todavia, quando ela foi participar abertamente, ela ganhou todas as 11 que ela participou. Na realidade, quando ela tinha participado de 21 com aquela primeira, ela só tinha ganhado apenas 1. Isso é um forte indício de que esteja havendo conluio entre as empresas. Do ponto de vista da concentração regional espacial, aí nós tentamos capturar por município. Aqui é o município do Sertão da Paraíba, Brejo do Cruz, essas empresas estão sempre participando conjuntamente, e essa cozinha aqui verde que eu coloquei, é porque não deu para mostrar em outro slide, é porque em outras gestões, toda vez que se mantinha aquele prefeito e que se reelegia, essas empresas atuavam em conjunto e vencia quase todas as licitações. Quando mudava de gestão e assumia um prefeito que não era da mesma continuidade política, essa empresa ou desaparecia ou passava a perder todas as licitações. Aqui é só um exemplo de ranqueamento da empresa. Aqui dá para ver aqui um outlier aqui no período de gestão 2013-2016. E as considerações finais é que, através do processo de descoberta de conhecimento, o KDD, nós descobrimos as funções, né, as regras de interesse, quando nós passamos essa função de avaliação que foi falada. A ferramenta adotada foi a ferramenta de mineração de dados, né? As regras de associação, elas foram percebidas em vários ramos de atividade, na área de construção civil, na área de venda de medicamentos, de serviços, de pneus, etc. Essa possibilidade de ranqueamento, que nós tentamos apresentar como uma coisa inédita, uma contribuição do nosso trabalho, que a mineração de dados, por óbvio, ela ajuda bastante quando eu utilizo grandes bases transacionais. A teoria de jogos ela é compatível com o nosso modelo de mercado de licitações. Bom, e a despeito de não ser possível afirmar categoricamente que uma determinada empresa está envolvida em conluio, há um certo indício e otimiza o trabalho da auditoria, no sentido de que a gente faça umas trilhas e a gente não tem todo o tempo do mundo para pesquisar. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pela atenção.